Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí, mas aí me fala uma coisa, super, nesse momento ali que você... Como é que você se descobriu artista? Quando que foi? Em que momento foi? Seus pais já estavam na política, já tinham uma exposição, já eram pessoas conhecidas, né? Eu já tocava antes. Tá. Muito antes do meu pai virar... Político. Minha mãe depois foi virar política. Eu sempre amei música. Muito por ter passado uma boa parte da minha infância nos Estados Unidos. Por isso que eu falo inglês misturado, porque foram quase 8 anos indo e voltando de criança nos Estados Unidos, em Stanford e Michigan State. Primeiro, porque eles estudavam lá, é isso? Eles ganharam bolsa. Meus pais eram super CDFs, ok. Eles ganharam bolsa. E depois foram fazer doutorado em Stanford. Tá. Primeiro moramos em Michigan State, East Lansing, e depois voltamos para o Brasil rapidamente. Depois eles foram fazer doutorado em Stanford. Perfeito. E aí que eu aprendi a falar o inglês mesmo. E uma coisa que fica em você, sabe? Eu me lembro uma vez o meu pai... imagina o meu pai, com todas as ideias que ele tem. Eu me lembro ele me levando no McDonald's, né, nos Estados Unidos. Ele teve a ideia de trazer o McDonald's para o Brasil. Foi ele. E o pai dele não apoiou. Imagina o meu pai, se fosse dono de um monte de McDonald's aqui espalhados. Mas lembranças assim. Mas aí eu até perdi o meu raciocínio. Não, aí você... me lembrei. Como é que você se descobriu? E eu escutei muita música lá, né? E pelo que meu pai escutava, ele escutava Don McLean, and they were singing Bye Bye Mr. American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Então, o Cat Stevens, Carole King, eram tipo American Classic Songs, sabe? Essas músicas e ficaram muito na minha cabeça. Por isso eu amo melodia, né? Até meus amigos punk falam, nossa, eu gosto dessas músicas meio música de peido de velho aí, mas eu gosto. Meio melosa. Né? Eu gosto. I love them. Toca o meu coração mesmo, assim. E a gente escutava no rádio, isso daí eu me lembro claramente isso. E aí, voltando para o Brasil, o meu vizinho... meus pais continuaram ainda nos Estados Unidos. E o meu vizinho, eu fiquei morando na minha avó. Meus pais nos Estados Unidos, eu fiquei morando com a minha avó. E o vizinho da minha avó, né, do meu avô, eles amavam os Beatles, os Rolling Stones, David Bowie. Então aí que eu entrei na música mesmo. E aí já 12, 13 anos eu montei minha própria bateria, que era uma cadeira de couro. O prato eu fiz era aquela tampa de sorvete de flocos da Kibon. Eu mesmo fiz os furos com uns pregos e plim, saiu uns... E comecei a tocar com meu amigo Flávio, que infelizmente faleceu. E aí a gente fazia shows. Mas não com a bateria de flocos. Não, aí já mudou. Aí eu comprei uma Saema, minha mãe viu que o negócio era sério. Aliás, primeiro até usava a bateria do Flávio, do irmão dele. E depois eu ganhei uma bateriazinha, aí foi pra Golpe, Saema, Golpe, e foi melhorando. E aí a gente tocava em tudo que era lugar. Então já desde moleque eu toco na noite de São Paulo mesmo. Me lembro quando o John Lennon faleceu, a gente tocou na Apple, que era uma boatezinha atrás do shopping Ibirapuera. A gente tocou lá e antes de começar o show, veio o juizado de menores, porque saiu na Folha de São Paulo que a gente ia tocar lá. Tinham vários grupos tocando e eles acharam interessante, até que tinha o filho, né, do Suplicy, que meu pai, mesmo antes de ser de político, ele já tinha um certo nome, porque ele escrevia na Folha de São Paulo, como colunista, né, de economia E aí foi isso. E eu me lembro que o juizado chegou lá e falou que a gente não ia poder tocar porque era menor e tal. Quantos anos você tinha na época? 14. 14 anos tocando na noite de São Paulo. E aí eles foram embora, a gente tocou. Você acha que eu não vou deixar de tocar aqui, homenagear o John Lennon, cara? Caraca, então você começou muito cedo assim, muito cedo. Então foi uma coisa natural, assim. E eu queria ser os Beatles. Eu queria ser. Eu amava. Passava, sabe, sempre escutando. Eu tava triste, escutava. Tava alegre, escutava. Né? E até hoje gosto. Tanto que eu tenho uma música com o João que se chama I Hate the Beatles. Because I love them so much. Porque eu amo tanto eles, né? Então, é bom, eu fico um bom tempo sem escutar, depois eu escuto. Como qualquer coisa, eu acho, né? Assim, na música. Mas
E a história do teu irmão também é meio similar, assim, também, de ir para os Estados Unidos, voltar. O João não. O João, ele não era nascido ainda. Era mais novo. Né? Ele era mais novo. E aí ele teve... Mas ele me teve como muito referência em casa. Então, a atitude dele punk, de rebelde, foi... Eu não vou seguir a linha do meu irmão. Eu vou estudar música brasileira de verdade. Entendi. E eu achei ótimo, porque foi uma atitude dele. Então, eu falei, depois ele ter morado no Rio e morado muito tempo nos Estados Unidos, eu falei, João, antes que a gente fique muito velho, vamos fazer alguma banda? Vamos fazer alguma coisa? Pô, você toca violão tão bem, cara. E eu toco bateria e canto. Faz tempo que eu não toco e canto bateria. Vamos fazer isso daí, Brothers of Brasil. E eu tava fazendo um trabalho pro SBT e ele tava numa turnê em Londres, né? Ele tava fazendo um show lá de bossa nova lá dele. Eu falei, vamos fazer um show nesse bar aqui e eu vou convidar uns amigos. A gente vai tocar alguns covers. Tá. Só pra diversão mesmo. E aí eu chamei o ex-empresário do The Clash, Bernard Rhodes, que inclusive até descobriu o Johnny Rotten na rua com a camiseta Hate Pink Floyd, chamou pra cantar e entrou no Sex Pistols. E eu chamei ele pra ir lá no nosso showzinho. Falei, é cover, é só pra zoar. Ele falou, Supla, achei uma ótima ideia. O nome da banda é Brothers of Brazil. Legal, legal. E esse é o nome. Falei, João, você acabou de ser batizado pelo cara que inventou punk junto com o Malcolm McLaren. Então, entra isso na sua cabeça, seu... E até hoje ele tá nem aí pra essas coisas. E tudo bem, eu acho ótimo. E aí foi essa mistura de fazer o Panca Nova. E isso deu uma grande satisfação para mim de poder tocar com meu irmão, que eu fiquei muito tempo longe da minha família, morando nos Estados Unidos. E aí, nesse tempo de 94 a 99, né? E aí, quando a gente começou a tocar, aí a gente assinou com uma gravadora americana, Side One Dummy, em Los Angeles. E aí já entramos no Warp Tour e tocamos, em vários lugares pelo mundo, cara. Pois é, cara. Como é que é pra você, por exemplo, a banda com a história com teu irmão é muito forte lá fora, né? Porra, tem um puta de um respeito fudido lá fora. Aqui, obviamente, a galera curte, mas vocês tiveram um programa na televisão, vocês têm uma história aqui. Mas lá vocês construíram um bagulho de credibilidade fudida. Assim. Era uma coisa do underground, eu diria assim, que tava indo muito bem a coisa. Aí depois a gente parou, assim, por motivos de vida mesmo, sabe? Não era fácil você ficar 3 meses... ou 2 meses que seja, fazendo show direto, e o João tem 3 filhos e você não vê os filhos crescendo. Sim. É um negócio meio maluco pra ele, eu acho, assim. E como que era pra você ter isso lá, e aí vem pra cá, a situação é diferente, tem outra história. É um pouco meio... tem uma frustraçãozinha nisso, não, assim, o que tem é a liberdade. É a liberdade de lá, a gente é eu sou o Supla, o João é o João Suplicy. É só isso. Ninguém é filho, sabe... Ninguém é filho de ninguém, a gente é só o que é, a gente é respeitado pelo que é. E isso que era muito legal, né? Então, a gente teve a visão de fazer essa coisa bonita de 2 irmãos, do Brasil, trazer algo diferente, mas ao mesmo tempo, pelo nosso visual, o gringo consegue ter essa identificação, sabe? O cara é meio punk ali e tal, o outro é meio Johnny Cash, meio Elvis, então tem essa identificação, mas aí de repente começa a tocar uma música meio brasileira, então eu gosto muito eu sou bem, assim, é uma coisa que me dá muito prazer de fazer esse trabalho. E a gente voltou agora, né? E eu recomendo quem estiver assistindo a gente, se quiser conferir o novo single do Brothers, que se chama Espetacular Nadar no Seu Mar. Eu acho que é uma música maravilhosa. Inclusive, o produtor que fez, não essa música com a gente, mas um cara que produziu o nosso álbum, Melodies from Hell, John Tiven, é um grande produtor, produziu Pixies, Robert Plant. Ele falou, you guys are the missing link between David Bowie and Tom Jobim. Vocês são um elo perdido entre Tom Jobim e David Bowie. Eu achei mó legal essa definição do Brothers. E a gente tá voltando aí, né? Tocando e tal. E o João fazendo a carreira dele solo e eu fazendo a minha também. Em algum momento, para você, foi um fardo a carregar o fato de ter os pais conhecidos e políticos? Muito, muito. Você responde muito pelas atitudes, né, do seu pai ou da sua mãe, né? E tudo bem, isso acho que foi um maior motivo mesmo de eu querer sair fora do Brasil depois com uma idade, para buscar a minha própria identidade, para ver quem que eu sou
sabe? Sem ser filho disso ou daquilo. Mas ao mesmo tempo, eu nunca quis ficar chorando sobre isso, assim, sabe? Porque não tem nada a ver, cada um tem... Pelo menos eu sempre tive casa, comida. Claro. Sabe? Moro num país... Pô, é difícil eu falar isso, cara, mas é um país racista aqui, entendeu? Que a gente vive... Né? E eu sou uma pessoa branca, classe média, alta, entendeu? Então é um certo... Você tem um privilégio de ser assim, sabe? Claro. Eu tava vendo, por exemplo, uma conversa com a Alice Brandão e o Mano Brown, e ela falando, sabe, é muito chato que você vê... Pô, a gente vai numa loja, né? Só por eu ser negra, ou um rapaz negro, adolescente, pô, o cara da loja no shopping, o cara fica seguindo você, tá ligado? Imagina isso, cara. Até os dias de hoje... A gente está vivendo uma história dessa. É um negócio maluco isso. É um negócio que eu não entendo, porque... Sabe? A gente não tem como entender porque a gente não vive isso, né? Somos brancos... Mas é muito importante a gente ter essa capacidade de se colocar no sapato dos outros, né? Porque é o que o pessoal quer, né? Claro. Todo mundo quer ter uma vida digna e decente. E, mano, você tem que tratar a pessoa... Pelo caráter dela, é isso, né? Você tinha ao mesmo tempo, obviamente, as vantagens de ser filho de gente conhecida e com poder aquisitivo, mas isso, eu imagino que artisticamente deva te taxar um pouco também, não? Tipo, puta, é o show do filho do Eduardo. Tem isso, É pra caramba isso, né? E em algum momento isso você se sentiu que, pá... Cara, já sou o Supla aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não, então, é isso. Mas por isso que eu fui pra fora. E antes mesmo de tocar com o João... Aliás, pra ter assinado esse contrato com o meu irmão... Foi muito pela história que eu fiz lá com minha banda Psycho 69. Tocando nos shows hardcore, tendo respeito de bandas que talvez muita gente nem ligue. Mas tipo Madball, Agnostic Front, Murphy's Law. São bandas pioneiras de hardcore em Nova York, sabe? Que tinham um respeito total. Tanto que cantavam nos nossos álbuns, né, do Psycho 69, no nosso álbum de estreia. E a gente fazia show junto. E todo mundo falava, o Supla, aquele cara louco do Brasil lá... He's cool, man. You know, eu sou amigo dessa galera até hoje. Então, pra mim, eu sei desse valor. Eu sei que não é uma coisa da mídia e nem tá interessado em ser, mas eu sei. Eu sei disso. E quem acompanha essa coisa de The Real Deal, né, da molecada de hardcore, tá ligada nessa movimentação. Então, pra mim, isso já tá bastante.